Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fornalha. Desta vez estamos aqui reunidos para falar sobre o sexto capítulo de Harry Potter, O Príncipe Misterioso. This place has known magic. Very dark. Very powerful. This time, I cannot hope to destroy it alone. Times like these, dark times, it can bring people together. Take my hand. They can tear them apart. These girls, they're gonna kill me, Harry. Oh Tony, olha, Príncipe Misterioso foi o primeiro filme de Harry Potter que eu vi no cinema. Eu antes disso, O meu também, que eu me lembro vivamente de ver no cinema, também foi o primeiro. eu queria ter visto o quinto, na altura os meus pais não me levaram, mas o meu pai levou-me, na altura não me disse que filme é que era para ver o Harry Potter. Eu já tinha lido o livro, mas não sabia como é que iam fazer a adaptação. O livro foi um livro, na minha opinião, eu li o livro mais do que uma vez e é, na minha opinião, o melhor livro da série. Eu acho o livro muito, muito forte, muito, muito interessante. E o filme, pronto, lá está. Eu vi quando saiu no cinema, quando era puto, e curti de ir com o meu pai na altura e começar a poder ver esta série na grande saga. Foi um bocadinho diferente porque tínhamos sempre aquela cena mais aconchegante de ver o filme debaixo da manta em casa, de ler os livros em casa, mas começou a dar uma perspectiva mais épica que se calhar prepara bem aquilo que depois pode ser os últimos dois filmes. Pelo menos foi assim que eu me senti. O Harry Potter começou a tornar-se um evento mais do que aquele hobby que eu tinha quando chegava a casa. Era isso que eu ia dizer, porque eu lembro-me que a partir do sexto filme, eu no quinto filme, como ainda era bastante novo, este filme sai 2 anos mais tarde, não é? Do que Ordem de Fênix. Este filme sai em 2009. Sai em 2009. Ele era para ter saído no começo de 2009, mas o filme foi adiado 2 vezes. Ele teve ali alguns problemas na pós-produção e houve bastante coisa até que, se bem me recordo, foi cortada do plano inicial do argumento, mas eles acabaram por adiar o filme, até porque o próprio Daniel Radcliffe, pós-Ordem da Fênix, teve ali alguns problemas com alcoolismo e coisas do género, então houve ali uma espécie de tratamento que depois se levou à conclusão das rodagens e levou ao filme que temos hoje. E ficou adiado. Não, mas o Harry Potter estreou é em isso que eu ia 2009. dizer. Nós estamos ali. Sim, nós estamos ali com os nossos 9 anos, já é diferente de 7, já começamos a ganhar uma outra maturidade e começamos também a ter as nossas primeiras sagas favoritas. E o Harry Potter, ali com os meus 9 anos, dava-me aquele alento de esperar pelo filme, via os trailers todos, via os TV spots e depois ia ao cinema com os meus amigos. E naquela altura era uma febre, porque os Harry Potters, desde o primeiro, tiveram um sucesso estrondoso, andou sempre ali a bater a caixa por volta dos 900 milhões, não chegava aos 1000 milhões, só o último é que chegou, se eu não me engano. Mas era já um fenómeno conceituado, ainda para mais que seguia ali, ano sim, ano não, havia sempre um filme. E eu lembro-me que este foi o primeiro filme realmente que eu fui ao cinema, já esperava muito e saí de lá muito satisfeito. E é também um filme que faz aqui uma volta na história, porque se na Ordem de Fênix nós tínhamos ali o começar das conspirações, nós aqui não, temos a integração do mal no próprio mundo mágico. E lá está, nós temos aqui um efeito neste filme todo meio nubloso, não é? Nós não sabemos discernir o que está bem, o que está mal, não sabemos se vai correr bem, se vai correr mal. E dessa perspectiva eu acho que o David Yates consegue também uma superação em termos de realização por nos trazer neste filme planos muito, muito bons e uma atmosfera. E nós ouvimos aqui esta banda sonora que eu acho que é profundamente inspiradora do ponto de vista de o compositor estava inspirado, mas traz-nos a sensibilidade de nós estarmos num momento em que atravessamos as trevas e temos que encontrar a nossa luz, e eu acho que o Harry Potter esbate muito bem nestes dois temas, entre as trevas e a luz, e portanto acho que é um filme que inicia muito bem ali com aquela introdução através dos óculos do Harry, que nos dá a sensação de uma continuidade em relação àquilo que tinha sido imposto na Ordem de Fênix, logo com os jornalistas a fazerem os seus reportes, não é? Em relação aos jornais e isso tudo, a darem-nos as novidades do mundo bruxo, e é espetacular esta introdução, eu gosto muito, João. É assim, eu acho que a nível do filme em si há aqui uma introdução que, na minha opinião, como estrutura de história, é um bocado confusa, porque eu pessoalmente sou
da opinião que o sexto livro é um livro muito pautado. É um livro muito complexo. que tem um tom muito específico. Eu não olho para o sexto livro como um filme. Ou um filme, não, desculpa, obviamente. Eu não olho para o sexto livro como uma comédia ou como simplesmente uma comédia ou simplesmente um filme dramalhaço de quase às vezes. Aqui existe um tom também de aliviar as coisas, não é? Ora estamos num clima muito tenso, ora nós temos a coisa mais calma. Exato. Curtir a vida. Nós entramos num momento em que nós estamos ainda, se calhar, um bocadinho deprimidos com aquilo que aconteceu ao Sirius no filme anterior, e tens ali aquele primeiro plano com o Dumbledore com a mão toda estragada por causa daquilo que ele tem feito, e depois a abertura do Harry, a Bellatrix a barrar, aquele Sirius Black, aquela abertura em Londres, que é uma ponte que eu já atravessei imensas vezes, estando aqui a viver no Reino Unido, e é uma cena engraçada de estar a viver neste país, porque há tantos filmes que foram gravados nessa cidade em específico que tu, quando começas a ver estes filmes e a própria forma de falar das pessoas, sabes o dialecto e a palavra da rua, no sentido que nós também em Portugal temos palavras que nós não pomos no dicionário e nós dizemos só em cada região que visitamos. Eu acho que é engraçado, eu acabo por experienciar estes filmes de uma maneira diferente do que quando eu via quando passas era mais naquelas novo. ruas, conheces tudo. Sim. Passo pelas ruas, conheço, a forma de falar das pessoas já começa a ser mais familiar, certos termos, etc. Mas depois, aquilo que me choca um bocado é a transição para aquela cena dentro do bar em que tu vês ali o Harry quase como uma espécie de woman player, estás a ver? Ele olha para a miúda, começa a fazer ali uma espécie de Reese, ela olha para ele, eles vão sair depois a seguir. E não sei porquê, eu acho que fica um bocadinho fora de tom em relação não só ao filme, mas à própria cena posterior em que ele naquela cena vai sair com a miúda, mas depois faz lá uma merdita com o Dumbledore, e essa cena eu acho bacana, mas a gente já lá chega, e quando ele vai à toca dos Weasley, o primeiro plano que nós temos é um plano da Ginny a estudar ou a fazer uma cena qualquer à janela, e o Harry ali tipo todo babado a olhar para ela, ou seja, existe uma construção de personagem que eu acho um bocadinho confusa no que toca ao Harry. Pronto, não sei se ele simplesmente tem passado o verão fora dos Dursleys, por exemplo, se tem, que é algo que não acontece no livro, porque nós Sim, no porque livro no temos livro a nós chegada temos do o Dumbledore que encontra o Um, Harry precisamente em casa dos Dursley e fala também do património que ele herdou do Sirius, não é? Sabemos que ele ficou com a casa de Grimmauld Sim. Place, sabemos também que herdou o Creature, que depois vai trabalhar, lá está, para Hogwarts, para o refeitório de Hogwarts, cozinhar, isso tudo. E sabes uma cena? Eu acho que essa leveza que o filme encontra no tom da comédia romântica, principalmente na relação entre o Ron e a outra rapariga, a Lavender, eu acho que, por outro lado, talvez tivesse sido mais interessante focar nesses momentos em que nós temos a magia a entrar no universo dos Muggles. Nós temos aquela abertura tão forte com os Death Eaters a destruírem Londres, mas depois eu acho que no livro é engraçado quando tens o contraste do Dumbledore contra o Vernon e os Dursleys e aquela junção da magia com o mundo dos Muggles, que é muito importante para a construção do universo nestes últimos filmes, para percebermos também como a magia se está a entranhar cada vez mais. Acho que sinceramente era uma cena que eu gostava de ter visto, porque eu acho aquela cena do bar um bocadinho ao calhas, sabes? Eu não Acho tive um nada bocadinho dessa esquisita. sensação, sabes? Parece-me que é o filme que se integra melhor naquilo que é o dia-a-dia, o espírito de nós gostarmos daquilo que estamos a fazer, vivermos um bocado, a malta é adolescente. Talvez. Nos filmes eles são um bocado mais velhos do que nos livros, mas dão-nos aquela sensação de ser estudante em Hogwarts, aproveitar um bocado a vida e pronto, lá está, o David Yates tenta aqui encontrar um bocado o equilíbrio entre aquilo que é uma comédia dramática e um filme que tem apontamentos quase de terror. Que nós vamos ter ali quase a perseguição ao Dumbledore e que por vários fatores vai encontrar outros alunos que passam por momentos difíceis. Mas eu por acaso acho que é um filme que se vê muito bem, acho que é um filme que também tem um ritmo bom e além disso acho que é um filme que é divertido e tu riste com ele, e acho que dentro daquilo que tinha sido apresentado anteriormente, se calhar à semelhança daquilo que foi implementado no Cálice de Fogo, em que existe aqui uma testosterona e as hormonas dos putos todos aos saltos, eu acho que aqui neste Príncipe Misterioso trazem também de volta isso para trazerem um clima um bocadinho mais suave para contrabalançar precisamente os tempos negros que nos são mostrados. E eu acho que na introdução isso até foi engraçado, porque eu gosto muito da duplicidade que existe neste filme entre o Dumbledore e o Harry. Acho que é pela primeira vez
a forma como eles os dois se tratam de uma forma mais genuína. Parece que são duas pessoas que gostam do outro e que vão simplesmente à procura do mundo, fazer as suas tarefas, e eu acho que isso por outra perspectiva é mais natural. Aqui o Dumbledore não anda sempre com aquele clichê, vou ter que afastar o Harry para fazer os planos, ele não tem que saber de nada para eu o proteger, não. Aqui ele simplesmente faz as coisas, diz ao Harry por um lado como concordo, adulto. por um lado concordo, por outro acho que a forma como o filme se desdobra e as revelações no final do segundo ato, antes do clímax do filme, acabam por tornar a personagem do Dumbledore, que se por um lado sim está a partilhar mais com o Harry, está de certa forma, como dizes, a agir mais como um amigo. Eu acho que ele também tem um senso um bocado mais natural daquilo que é uma pessoa humana. Antes parece muito aquela figura. Mas o desdobrar do plot twist em relação aos Horcruxes mais à frente é algo que não faz sentido em comparação à missão que o Dumbledore ofereceu ao Harry. No caso, nós descobrimos que o Slughorn tinha esta noção dos Horcruxes, porém, ele previamente a essa cena, previamente a essa descoberta, ele já caçou um Horcrux e destruiu, que é o da mãe do Tom Riddle. O diário o Harry destruiu na Câmara dos Segredos, não é verdade? E o anel foi o Dumbledore que destruiu, tanto que a mão dele está toda lixada mais para o fim do filme, não é? Há aquele segmento durante o baile do Slughorn, em que nós descobrimos que o Dumbledore se afastou durante um mês, e acabamos por descobrir isso. A gente vai chegar lá e vamos comentar, mas é um dos exemplos para mim no qual o filme, como estrutura de plot, acaba por não fazer sentido para com a personagem do Dumbledore. Sim. Pronto. Porque é que ele se lembrou e foi caçar esse anel? Estás a entender? Não sei, acho que é muito mal encontrado como é que se faz essas coisas, e talvez explorar melhor as memórias do Voldemort e as memórias que o Dumbledore tem para com o Tom Riddle poderia nos ter dado um pouco mais de contexto. Mas infelizmente o filme e o próprio. Não, até porque no livro o tema principal daqui trata-se em relação às Horcruxes, e nós temos 3 momentos em relação às Horcruxes no filme, portanto há muita coisa que ficou por falar, há muitos capítulos que também foram um bocado suprimidos e cortados neste filme, até porque parece que nós temos muito mais atenção àquilo que foi o armário em que os Devoradores da Morte se teletransportaram para Hogwarts do que precisamente para os Horcruxes. E então a orientação temática desta história em relação ao livro há aqui um destoamento, porque nós não temos uma base contextual tão grande como temos nos livros, que nos permite perceber depois aquilo que é os Talismãs da Morte, o rumo da história. E eu acho que aí há muitos aspectos que ficam subdesenvolvidos e ficam com muitas aberturas para nós interpretarmos, e isso também não deixa o arco totalmente fechadinho. Eu concordo contigo, João, mas nós temos neste filme aquilo que eu considero uma das melhores introduções de personagens e uma das melhores personagens, que é o Slughorn. Eu acho que o ator é uma comédia brutal e ele encarna este tom de comédia, mas ao mesmo tempo tem ali uma retrospectiva histórica quando nós olhamos para aquele personagem, que é, ele tem aqui uma mente também muito negra, um passado em que refletiu e que sente remorsos, muitos remorsos por aquilo que ajudou a construir a figura das trevas, não é? E sente-se isso. Então quando lá mais à frente temos aquele diálogo entre o Harry e o Slughorn, acho um exemplo de boa fotografia, boa realização e uma atuação espetacular do Slughorn, aqui que estava camuflado num sofá, e até o efeito, eu acho que aqui a magia também fica muito mais à vontade, e depois quando eles dão aquele reparo à casa toda, aquilo é muito deslumbrante, muito bonito, as coisas brilham, os vidros como se juntam, e a câmara vai buscando os pormenores de cada estilhaço. Acho tudo muito bem feito e muito bem coordenado, e desse ponto de vista acho que o Harry Potter está cada vez mais inovador, e acho que este filme apresenta também um orçamento diferente daquilo que tinha sido apresentado atrás, com uma escala muito maior. E eu acho que há aqui uma inovação a nível tecnológico, mas também de realização, que é, para mim, surpreendeu-me. Não achas que parece quase um realizador diferente em comparação à Ordem da Fênix? Nós na Ordem da Fênix temos até um ritmo muito planos, acelerado. O diretor de fotografia mudou? Mudou. O diretor de fotografia deste filme, deixa-me só sacar aqui o nome que eu apontei. Não é esta página? É esta página da fornalha. Ora bem, o gajo chama-se... Aqui está, Bruno Delbonnel, que é um realizador, é um diretor de fotografia que trabalhou no Amélie, um filme francês muito, muito renomado, e o Inside Llewyn Davis. E por acaso é engraçado, porque tanto no Amélie como aqui no Príncipe Misterioso nós temos um aspecto que, o termo em inglês, eu não sei dizer em português, mas o termo em inglês é o haze, que nós temos quase uma... É um mist filter, não é? Parece um mist filter. Exatamente, é quase um mist, em que cada luz parece que está assim um bocadinho mais desfocada, quase como se passasse por uma fumaça. Eu acho isso super interessante. Está embaciado. E por acaso, é assim, eu tinha memória de gostar mais do visual do filme, e acho que quando revi o filme ontem à noite eu pus muita pressão no visual do filme, até porque é o único filme de Harry Potter que foi nomeado para cinematografia na Academia dos Oscars.
E de facto é um filme que conta com planos e movimentos de câmara até muito bem engendrados. Há um plano específico ali para o meio do filme, quando o Ron está com a Lavender pela torre e depois a câmara passa e vês o Malfoy na torre de astronomia e voltas depois para dentro do corredor já num dia diferente. Acho que se nota uma autoridade muito mais marcada tanto a nível de fotografia como também na realização, que eu acho que no filme é muito mais pautada. Mesmo a própria conversa que nós temos com o Slughorn, que começa com um tom de mistério, depois passa para um tom leve na introdução quando eles consertam a casa e depois passa para uma conversa mais sóbria entre ele e o Harry no quesito do próprio Sirius. Pá, é uma cena super bem montada, eu concordo contigo, acho que é uma excelente introdução. Não, e os enquadramentos aqui da fotografia dão um passo também além. Há uma atenção à simetria, por vezes metem-nos planos com várias figuras para haver quase um primeiro, um segundo e um terceiro, não é? Sinais de profundidade que acho que fazem diferença. E parece aqui que a fotografia não foi simplesmente, olha, vamos mostrar o que está a acontecer, não. Vamos mostrar o que está a acontecer com algum estilo e para reverberar também, porque o Harry Potter tem aqui uma marca distinta e é isto que a Warner, pronto, no fundo foi o fundo de muito dinheiro. Precisamente por causa disto, que o Harry Potter, filme após filme, parece que se supera e dessa perspectiva estou completamente de acordo contigo. Eu acho que ainda assim há alguns planos que são muito contrastados e às vezes a escuridão é tão grande que acaba por ser um bocado perturbadora. Eu pelo menos senti isso. Há muito grão neste filme, na minha opinião. Eu não percebi isso. O filme, eu acho que apesar do filme ter sido filmado em película, o filme quase que parece que é filmado de forma digital muitas vezes, porque o grão parece até porque existe uma desaturação total na hora de editar, sim, não é? Parece que desatura os planos para depois também. Mas eu aí percebo porque desatura e em momentos em que existe mais cor, ele sinaliza só aqueles apontamentos com cor, e isso funciona muito bem, especialmente lá à frente, quando é o fogo, a parte do Dumbledore e isso tudo. Acho que aquela sequência é brutal. E pronto, e traz também aqui uma atmosfera nova que no Quaron já era vincada, mas aqui acho que fica ainda mais notória, que é o apontamento de terror. Eu acho que aqui ele traz-nos um terror, mas com uma coisa mesmo maligna. No Alfonso Cuarón havia o terror em tom de mistério. Aqui não, aqui os apontamentos são mesmo de terror, de tu ficares... É um terror que te deixa mais desconfortável, não é? É assim uma coisa mais muito desconfortável, porque é mais natural, é mais realista. E de certa forma quase sádica em alguns aspectos, mas eu, quando lá chegarmos, vou comentar. A cena de introdução à toca dos Weasley, eu acho muito engraçada como eles apontam a chegada do Harry, que a Ginny começa a comentar e depois aparece uma cabeça, depois aparece outra cabeça da Hermione, depois aparece a cabeça tudo do muito Ron. bem enquadrado. E é sempre o mesmo plano, estás a ver? Eles não começam a cortar um para o outro, não, é tipo, o plano é bué castiço, estás a ver? E até é giro, porque tu começas a entender melhor como e a é que arquitetura funciona do a casa espaço da deles. toca também é um bocado diferente. E expande, sabes? Tu vais para cima das escadas, vais para a beira da lareira, não deixa de ser só aquela cozinha inicial e aquela sala que tínhamos visto na Câmara dos Segredos. Antes parecia uma vivenda mais compacta, aqui não, é quase como se fosse uma casa gótica que sobe. Exato, não, é mesmo uma toca, é uma toca, vai assim afunilada ali até ao fundo, acho super engraçado. E remonta também àquilo que eu acho que é um bocadinho a estética do filme de forma geral. Quando nós também passamos ali no Diagon Alley e vamos um bocadinho mais para o beco noturno, com aquelas casas meio distorcidas e aquelas ruelas um bocadinho em zigue-zagues, que remontam muito àquilo que eu acho que é o expressionismo alemão do cinema, em que nós temos aquelas casas bicudas com uma perspectiva meio distorcida, mas funciona super bem neste filme. Eu acho que por um lado a introdução aqui um pequeno olhar entre o Harry e a Ginny e da distância dela à janela é uma introdução, mas vem do nada no quesito dos filmes, e além de vir do nada eu acho que é muito fraca ao longo do filme todo. De facto, na minha opinião, concordo, eu acho contigo, que... até porque eles se abraçam e depois fica aquele momento um bocado cringe. Eu acho que a relação do Harry e da Ginny é cringe. E não deveria ser cringe, devia ser uma coisa natural, engraçada, bonita. É um bocado estranho, é que parece que era uma coisa que eles poderiam ter investido mais e não investiram. E depois quando tu tens a Ginny em perigo, etc. Eu sinceramente, quando vejo os filmes do Harry Potter, os filmes, eu penso em tudo menos na Ginny. E não é uma crítica à atriz, eu já vi em outros projetos e gosto dela, e ela é boa realizadora até, ela faz curtas-metragens e vai começar uma longa. Mas é assim, eu não acho que ela teve espaço sequer para fazer algo que fosse minimamente interessante como personagem na série toda. Sissy, you can't do this. He can't be trusted. The Dark Lord trusts him. The Dark Lord's mistaken. Nós passamos disso, nós temos uma cena que na minha opinião é muito, muito boa, e uma coisa que este filme faz que vários outros filmes da saga não fazem é nós temos momentos
da história que não são passados com o Harry. Anteriormente e previamente nos outros filmes, quando existem cenas além da cena de abertura do primeiro filme, quando existem cenas que não são da perspectiva do Harry, o Harry ou está a sonhar ou está a ter um pesadelo. Aqui não, aqui nós temos ali aquela cena de abertura, como já falamos, temos aqui esta cena com o Snape, temos momentos em que o Harry está lá, mas está mais como observador, como na cena final em que o Dumbledore é morto. Mas, por exemplo, esta cena aqui do Snape é muito fixe, porque nós começamos a ver como é que a Narcisa se mexe, como é que a Bellatrix se mexe, qual é a situação de vida do Snape. E vemos o mal a entrar nas ruas, a andar em liberdade. Exatamente, acho muito interessante esta cena. E o Elo Inquebrável, a forma como o feitiço é posicionado e até a estrutura, a própria música começa ali um tom misterioso, tu não sabes bem o que é aquilo é, e depois o Ron explica que se ele quebrar o voto, morre. Acaba por ser aqui uma atmosfera muito cinzenta, muito dark, e eu gosto também depois da perseguição que existe lá mais à frente do Harry ao Malfoy, porque uma grande temática que é abordada neste filme é: será que cedeu e tornou-se realmente um devorador da morte ou não? Enquanto toda a gente pensa que ele ainda é muito miúdo e que ainda não assumiu o compromisso, o Harry já tem alguma consciência que não está tudo bem. E acho a parte em que ele persegue o Malfoy e que vem ali pelo buraquinho, ali a Borgin and Burkes, acho que é muito interessante, muito, muito, muito fixe, porque passamos também de um contraste naquilo que é a criação da loja dos Weasley, que é muito bem conseguida, eu acho, dá-nos um entusiasmo na alma, porque é a única loja que está ali ativa. De resto, toda a gente se foi embora com medo dos devoradores da morte, e aquela é a única símbolo de esperança, é o único símbolo de esperança, e eu acho isso interessante também. Mas a gente passa daí para o Expresso de Hogwarts, para o final do comboio, também, né? andando a passos excelentes para Hogwarts. Temos aquela confusão que existe entre o Malfoy e o Harry monta o manto de invisibilidade, e é uma coisa que no filme foi deixado um bocado de parte, porque eu lembro-me quando li o livro, o Dumbledore logo no início do ano lhe pede para andar sempre com o manto de invisibilidade, porque a qualquer momento pode surgir uma missão que ele precisa de ir ter com o Dumbledore. E pronto, foi deixado um bocado de parte, mas eu acho toda essa estrutura engraçada. Temos lá a apresentação através da Luna, em que no seu espírito assim meio louco vê o Harry que está com uma invisibilidade lá com os neurónios andantes, eu não sei como é que ele se chama, e acho interessante. Mas a melhor parte disso tudo é quando eles entram em Hogwarts, veem que Hogwarts está com uma proteção especial. Os Aurors tomaram conta da escola, não é? Estão ali a vigiar os campos, e vemos algumas forças do mal a tentar penetrar a qualquer momento o castelo, que é numa apresentação do Dumbledore a Hogwarts espetacular, um clima muito sinistro. O plano vai em câmara, faz um zoom muito lento, ali com um ar misterioso, e faz ali o paralelo entre aquilo que é o Tom Riddle com a história do Draco Malfoy, que eu acho interessantíssimo. Há um plano que eu adoro, que ali no meio da cena entrecorta e tu estás fora da sala e tens um guarda a andar de um lado para o enquanto outro, o Dumbledore está tão fala, vazio, não é? está tão soturno. Sim, está tão vazio, está tão soturno. É um clima completamente diferente, até mesmo da Ordem da Fênix, quando havia aquela ditadura da Umbridge, sabes? É ainda mais dark do que aquilo que... Porque na Ordem de Fênix nós temos aqui uma atmosfera mais azul. Não há desaturação, existe uma paleta de cores fria. Eu acho que aqui sugam completamente a energia do filme, as cores do filme, e tornam aquilo quase como se fosse um hospício sem resolução. É mesmo como se estivéssemos a ser invadidos por tempos negros e as pessoas ficam completamente sonâmbulas. Eu acho que é mais assim. Once there was a young man who, like you, sat in this very hall, walked this castle's corridors, stepped under its roof. He seemed to all the world a student like any other. His name, Tom Riddle. Today, of course, he's known all over the world by another name. Which is why, as I stand looking out upon you all tonight, I'm reminded of a sobering fact. Every day, every hour, this very minute perhaps, dark forces attempt to penetrate this castle's walls. But in the end, their greatest weapon is you. Opa, há ali uma cena muito bacana, estou aqui a ver na nossa preparação de imagens da fornalha. O António selecionou aqui alguns clipes para nós acompanharmos enquanto discutimos, e sim, acho que aqui há a introdução quando nós vemos ali o Harry e o Ron a brincarem no corredor, a verem toda a gente acabaram aí para a escola, os gajos estavam ali a fumar um chá, João.
vem a McGonagall, dá logo pau na cabeça deles, e eu acho a atriz da McGonagall super engraçada, a Maggie Smith. Eu acho que ela tem sempre uma presença muito marcada. E entras naquilo que também depois é a aula de poções, não é? Em que o Harry é sobretudo ter ali um livro diferente, um livro que se calhar ele não devia ter encontrado. E acho que é uma das poucas cenas, porque nós só tivemos antes disso uma aula de poções, que foi a aula do Snape. Que é eu uma acho pena. que este filme, apesar de tudo, os filmes de Harry Potter sempre falharam e não havia espaço. Não é bem uma falha, mas tipo, eles sempre perderam a oportunidade se calhar de demonstrar mais o clima de escola, no qual Nos nós, livros por é exemplo, sempre aqui... presente. Ou seja, nós aqui, por exemplo, há uma coisa muito importante que é as aulas de aparatar no livro, na quais, por exemplo, o Ron e a Hermione já têm 17 anos e eles podem fazer as aulas, mas o Harry não pode. E as aulas são dadas pelo professor Snape. E é um contraste interessante porque nós mais tarde no filme vemos o Dumbledore a aparatar para fora da escola e temos essa regra que não dá para aparatar para dentro e para fora, mas ele é o presidente da escola. E depois, tipo, no 7º filme toda a gente sabe aparatar. É tipo, toda a gente aprendeu e era Não uma há coisa quase preparação. que no filme, tu quando vês as pessoas a aparatarem pela primeira vez no 5º filme, parece uma coisa tipo de feiticeiros grandes, estás a ver? Quando eles estão a chegar para ajudar a gangue do Harry, o Mad-Eye Moody e a Tonks e o Remus, eles vêm e aparatam lá dentro e parece uma cena quase celestial, sabes? Mas E neste aqui filme o efeito de depois aparatar acaba é muito sendo interessante. filmado. Parece que faz ali cortes nas próprias pessoas e depois faz um efeito sonoro muito interessante. Sim, Não sim. é? É muito fixe. Eu gosto também. Eu gosto muito Mas também, sim, fica nós mais temos dinâmico. ali a construção da comédia romântica também se mantém, com a opção do amor, depois ali o Harry, eu acho muita piada ao cabelo da Hermione nesta cena. Se vai começando a degradar, não é? Fica super volumoso e ela super chateada a ver o amigo. Fogo, mas tu nunca foste bom nesta porcaria, agora és o rei desta porcaria toda. João, e para quem jogou os jogos, eu não sei se tu chegaste a jogar o Príncipe Misterioso. Joguei. Da PS2 e havia na PS3, eu acho que o Príncipe Misterioso já havia. Para quem teve naquele jogo, começou a fazer poções, que é uma fartazana, e era muito fixe fazer aquelas missões de poção. Tens também o duelo dos feiticeiros, que era muito fixe, e acho que é um jogo que eu lembro-me de jogar muito e pronto, dava aquela outra dimensão, complementava no fundo os fãs da história e seguia um bocadinho mais a cronologia do livro, e é uma coisa que nós podemos falar em Harry Potter, é que os filmes e os jogos sempre andaram aliados um ao outro e supriam algumas necessidades que o livro trazia, que os filmes não poderiam apresentar precisamente porque tinham pouco tempo para desenvolver. E nessa perspectiva, pronto, fica aqui o parênteses. Nós jogámos os jogos, éramos uns grandes fãs e adorávamos, e pronto. E outra coisa que também me lembro neste jogo é precisamente o Quidditch. O Quidditch se tornou uma coisa muito mais dinâmica, andar com a vassoura pelos anéis, jogava-se bem, e nós temos precisamente aqui o Ron, que nos livros anteriores já tinha sido introduzido como um grande amante de Quidditch, queria ingressar na equipa de Hogwarts. Não, nós aqui temos o Ron a candidatar-se a uma vaga para guarda-redes. É o nosso Peter Shea do Gryffindor, e ali tem um adversário que é 50 mil vezes melhor que ele. António, é assim, o Ron não é mau jogador. O problema Não é que é. os filmes eles não estabeleceram isso, e como perspectiva da saga do cinema, o Ron querer se juntar ao Quidditch é uma coisa bué da estranha, meu. Parece que vem do nada, pronto. E depois nós temos ali aquela cena inicial. É assim, António, eu vou-te ser sincero, eu quando revi o filme hoje, ou ontem à noite, mano, eu lembrava-me do Quidditch ser visualmente mais interessante do que aquilo que eu acho agora. Eu acho que este filme ainda assim há um salto. É o melhor, é um salto grande em comparação àquilo que já se fez antes, e principalmente no jogo. No jogo, que tu tens aquele shot em que pá, tens a equipa sempre a fazer formação, tens pelo menos 2 shots disso, que a equipa faz formação. Adoro esses, adoro quando eles estão mais perto do chão, do campo. Mas parece que é sempre pouco tempo. Quando éramos miúdos parecia que durava muito mais, não é? Não é? É bué esquisito, e parece que o teu cérebro cria mais à volta dos efeitos especiais e que eles parecem incríveis, e quando estás mais velho começas a ver as falhas. É que quando o Ron defendia os golos, eu olhava para o corpo dele e parecia um boneco. E não se mexia de uma forma natural. Sabes? Parecia um boneco, meu. E eu comecei a pensar, não, ok, isto não está tão bom como eu me lembrava. Mas João, uma coisa que o filme trabalha bem, acho que é a química entre o Ron e a Hermione, e tu começares a sentir que existe um despertar de interesse por parte da Hermione em relação ao Ron,
quando ela começa a fazer o confundo-se lá para o outro guarda-redes e o Ron, pronto, meio tosco, meio com o seu capacete, parece o Peter Shea do Chelsea, não sei se sabes qual é o jogador, anda ali com a fatiota e pronto, o Ron não tem um problema realmente de qualidade como tu disseste, é um problema de autoestima, porque ele lá mais à frente, a pensar que tinha tomado Félix Felicis, tornou-se o super guarda-redes, dos melhores que passou por Hogwarts. O homem defendia tudo. Sabes que eu gosto de ver o Harry a brincar um bocado com os amigos, que é do género, ele diz E é que isso mete que a se sente pressão, falta mas nos não outros mete filmes. e depois ri-se. Pronto, eu acho que isso neste filme de facto concordo contigo, acho que dá uma noção maior da amizade entre os três, que é importante porque muitos dos filmes separam o Harry com a Hermione, ou o Harry com o Ron, ou o Harry sozinho, e este filme é os três, à exceção ali da Acaba meia por hora trabalhar final, os é os três em conjunto, a divertirem-se, a viverem a vida, o dia a dia de Hogwarts, mas de uma forma de vamos relaxar um bocadinho, vamos viver o dia a dia, porque o que conta no fim e ao cabo não é o final da missão, mas sim a jornada. E eu acho que isso é a parte mais positiva deste filme, é essa mesmo. Ah, Harry, you got my message? You must be wondering why I summoned you here tonight. The answer lies here. What you are looking at are memories. In this case, pertaining to one individual, Voldemort. Or as he was known then, Tom Riddle. This vial contains the most particular memory of the day I first met him. I'd like you to see it, if you would. Pá, e para se calhar agora confundo um bocadinho a ordem, mas nós temos aquela cena em que nós temos ali um primeiro flashback do Voldemort, na qual o Dumbledore convida o Harry a vir para o seu escritório. Mano, há um plano tão bom do Dumbledore no escritório dele, que nós vemos assim um plano longo dele sentado na cadeira, a Fênix está aqui em primeiro lugar e depois, aquela redoma à volta é muito bonito. Muito, muito bonito esse plano, eu acho. Eu acho que a sequência é toda perfeita, desde o início, a forma como se compõem as memórias para nos serem apresentados aquele tema, é que aqui há uma evolução brutal em relação àquilo que foi apresentado no Cálice de Fogo. No Cálice de Fogo parecia que as pessoas eram engolidas para dentro do cálice. Não, aqui há a construção das memórias com apontamentos difusos, com aqueles laços espirituais, e quando nós não nos recordamos, as caras aparecem-nos desfocadas, sem uma figuração. E eu acho tão interessante isto, porque na Ordem de Fênix, no Cálice de Fogo, nós víamos tudo. Parecia que se lembrava tudo, todas as caras. Não, nós aqui é mesmo como memória, às vezes não nos lembramos de alguns apontamentos e fica tudo meio difuso, meio incerto. E o tom, a forma como trouxeram quase como se fosse uma caneta, quando metes o corpo da caneta numa água, em que faz ali aquelas formas uniformes, espetacular, nada a dizer. E a construção do próprio tom azulado, o verde, sim. Espetacular. Eu acho que esta cena, de todos os flashbacks, na minha opinião, é a mais interessante pelo quão ambígua ela é, sabes? Porque se tu leres os livros, depois também está um contexto ainda melhor. Mas há ali certos objetos dentro daquele quarto do Tom Riddle que são super macabros, meu. Tem lá às tantas uma imagem do local onde o Harry e o Dumbledore visitam no final do filme. Nós sabemos, não sei se é neste livro, se é no próximo, mas há ali uma explicação. Tanto é que nas cenas cortadas aparece precisamente o Dumbledore a falar com o Harry sobre esse acontecimento que ele levou para lá miúdos. Sim, ele levou para lá miúdos e torturou, atiçou cobras contra os miúdos com a utilizar Parcel Tongue, mas é tão bom saber que isso está lá, como fã, de ler os livros, e o filme não explicar na minha perspectiva de quem lê o livro, porque para mim, ver aquilo e só ver o tom ambíguo da cena e nós sabermos essa informação por ler os livros, eu acho que dá um tom extra à cena, sabes? Está a passar aí na tua televisão precisamente essa cena. É espetacular, a forma como os corpos se começam a criar, as carruagens a aparecer. Espetacular. Sem dúvida. Pronto, e nós a partir daí já temos a noção da missão que o Dumbledore oferece ao Harry, de ele se aliar ao Slughorn, porque existe qualquer coisa que o Slughorn tem que vai ser crucial ao desenvolvimento da batalha contra o Voldemort. É precisamente isso, e nós vamos caminhando ao longo do filme entre aquilo que é a missão do Harry, alguns momentos entre o trio, e precisamente uma das partes mais marcantes, pelo menos para mim, é quando eles vão ali para... as Três Cervejas, não, como é que ele se chama, aquele bar, que se encontra com o Slughorn, que acontece aquela tortura
Como é que Three eu digo? Broomsticks. Três vassouras. É o Três Vassouras. Três não é? vassouras, é. E a construção é toda muito fixe porque faz a transição para o Natal e para o inverno e as pessoas caminham entre a neve e depois entram no bar e o bar está lá o Slughorn, que ele é um bocado beberrão e está ali a beber a sua cerveja amanteigada, junta-se à malta, entorna a cerveja completa na Hermione e a Hermione faz ali um joguinho com o Ron porque estão lá ao fundo a Ginny e o Dean, pronto, no fundo Dean. estão ali a fazer coisas de pré-adolescentes e o Ron diz assim com uma cara, epá, eu quero sair daqui, e a Hermione assim com um tom não tão despercebido, oh Ron, então e se nós estivéssemos a fazer a mesma coisa, a tua irmã será que se queria ir embora também? Esperta. Yeah. Mano, coitadinha da Hermione, o Ron é ganda casmurro. O Ron é uma cabeça no ar. Mais sinais impossível. Casmurro. Mano, mas eu acho que a cena evolui para um daqueles momentos que eu acho mais interessantes no filme, quando eles estão lá fora juntos e abraçam-se uns aos outros e de repente do nada está uma miúda arrastada de um lado para o outro e é levada quase como uma cena de exorcismo, quase como um espírito a entrar dentro dele, e ela, e eu acho super interessante porque normalmente ela estaria de olhos fechados ou com os olhos, mas não, ela está com a boca aberta, os olhos completamente abertos, o cabelo dela a esvoaçar pela neve. É uma imagem muito macabra, eu acho que a escolha também do estilo de vermelho também tornou... E quando ela cai no chão é tipo uma chapa, o corpo dela fica... Yeah. Parece que morreu. Yeah, eu só acho que acho há uma muito coisa que boa. não funciona tão bem nessa cena, que é depois a interação com o Hagrid, que vem lá ao longe. Parece que ele está completamente tranquilo. Ali acho que falta um bocadinho também de esmerança a nível visual, porque pá, uma pessoa está ali quase a morrer, o Hagrid supostamente deveria estar a correr pela sua vida para proteger a miúda e está ali muito sereno. Acho que essa parte não funciona tão bem. Do not touch that, except for the wrappings. Do you understand? Pá, nós à parte disso temos ali de vez em quando algumas introduções específicas ao Malfoy, em que nós vemos ele entrar ali na Room of Requirement. É engraçado perceber que, por exemplo, a Room of Requirement é aquilo que tu precisas quando precisas dela, não é? Mas ao mesmo tempo é o mesmo espaço, então eu acho que de certa forma no visual do filme nós não conseguimos nunca entender como perspectiva do filme o que é que o espaço de facto representa. Será que o espaço funciona como uma sala de treinos? Será que deveria ter a mesma forma? Ou será que cada vez que lá entras é aquilo que tu precisas? Eu acho que isso não é estabelecido de forma clara no filme. Apesar disso, eu gosto das cenas com o Malfoy. Eu acho que a saturação das cenas parece quase que está a ser filmado em preto e branco. E tu tens ali aquela cena da maçã, mais tarde a cena dos pássaros, que eu pessoalmente acho triste. Eu acho triste as cenas com os pássaros mais tarde. Aliás, no livro há um mistério, que o Harry ele até está na medicina lá no dormitório, porque ele tem um problema qualquer, agora não me recordo, e ele enlista o Dobby e o Creature para espiarem no Malfoy e conseguirem ver o que acontece. E eu acho, sendo sincero, até acho que isso foi um bom corte, apesar de eu ser sempre um gajo que sente falta da presença do Dobby para ter ali o impacto na parte 1. Mas pronto, eu acho que estas cenas com o Malfoy quebraria são muito o boas. ritmo da história e terias que ir para outros lados, Sim. em que tinhas de estar Sim. mais uma apresentação, mais uma pessoa, mais uma explicação para o Creature que está lá. Desse ponto de vista, Yeah. acho que foi, foi mecanizado, foi para agilizar Mas no fundo da história. essa agonia que o filme transmite ao Malfoy, de uma pessoa que tem uma missão que certamente, opá, o gajo se não fizer isso provavelmente Ele não está bem com aquilo, vai ele está um matar os bocado pais deprimido. dele e vai matá-lo. Nós percebemos que o Malfoy não quer fazer isto. Eu acho que o Malfoy, de certa forma, apesar de não ser a personagem que mais tem espaço durante a saga, é, na minha opinião, uma das personagens com mais camadas e se calhar por se tornar ambíguo, mais interessantes. Eu acho E acho que o Tom interessante o Felton arco neste dele filme assume também uma preponderância de estar aqui muito bem enquanto atuação. Tem pouco tempo para ser desenvolvido. Nos outros filmes raramente teve a oportunidade de mostrar, e aqui acho que faz, lá como tu dizias, um personagem que está ali com muitas dúvidas, não sabe o que é certo e o que é errado, e que está a ser no fundo puxado, obrigado a fazer uma coisa que é forçado. E o filme faz um paralelismo entre aquilo que é o Voldemort com o Draco em perspectivas completamente opostas, enquanto o Tom Riddle, o Voldemort, neste caso, surgiu com o conceito de mal instaurado dentro dele, o Malfoy aqui é quase como jogado para dentro do mal. Toda a camada familiar obriga-o a tornar-se o mal da fita, no fundo. E eu não queria esquecer de dizer uma coisa, mas eu acho que o design de vestuário do Malfoy neste filme é muito particular, porque toda a gente em Hogwarts veste aquelas vestes de feiticeiro, etc. O Malfoy neste filme está sempre de fato preto, camisa preta, gravata, etc.
ele está completamente É o filme de amadurecimento do apertado. personagem. É, mas ele está apertado, estás a ver? Quando tu andas de fato tens sempre aquela cena um bocadinho apertada, sabes? E aquilo notas o desconforto com que ele está. Nós passamos das cenas do Malfoy, temos também o jogo de Quidditch dos... Eu acho que é os Gryffindor contra quem? Contra os... É contra os Slytherin. Porque antes disso temos os Slytherin, como é habitual, a fazer bullying. Tens? Tens lembro. aquela cena em que Fazem o bullying. Ron faz o caminho da vergonha, vai até ao salão da comida, ao sim, refeitório, sim, come sim, todo sim. deprimido. Eu depois, assim, tão chorão, eu depois deste jogo vou renunciar. E eu gosto é que a tosta dele é da forma da bola, da bludgeon. É bem engraçado, é bem engraçado. E a gente já falou E esse jogo de deles cintura que o Harry depois irem faz para lá outra vez com o juntos. Ron é engraçadíssimo. Ele finge que mete a Félix Felicis, o gajo aumenta a sua autoestima, Yeah. agora sou muito bom, e faz um jogaço da vida dele. Encarnou realmente a figura do Peter Shea do Chelsea, porque era um guarda-redes fantástico. Quem o viu, e quem não o viu devia ter visto. Pronto, a gente já comentou mais ou menos o que achamos em relação ao Quidditch. Mas eu tenho um apontamento, João, se me Diz. deixares, este filme faz uma autorreferenciação aos próprios filmes do Harry Potter. Porque no Cálice de Fogo nós temos mais ou menos um sistema parecido, em que o Harry agarra o ovo do dragão na tarefa e depois tens logo a cena da celebração e o festejo, bué da ruidoso. E aqui tens o mesmo, eles ganham um jogo e passam logo para o festejo. Nós aí vemos o Ron a beijar a Lavender, ela quase que o puxa para cima dele e o Harry começa a rir, mas a Hermione já não está a gostar muito da brincadeira. O personagem mais aí há um momento irritante de interessante Harry que é, Potter. eu acho que este filme explora o castelo em sítios que nós nunca vimos antes do castelo, que, tipo, podem estar mais sombrios agora, mas eu acho que o filme explora mesmo bem, porque nós vamos para fora da sala comunal dos Gryffindor e a Hermione está sentada, tipo, numa sala que sítio. até tipo, tem uma grande lareira, estás a ver? Mostra-nos E ela os está ali sítios escondidos. sentada à Até beira porque da nós vemos janela. muitas vezes pessoas E a enrolarem-se ali Pronto, lá está. É mesmo os Sim, becos. sim, Nós vemos os sim. becos das ruas e do castelo. Sim, É interessante. e ali nessa cena tem um tema, na minha opinião, um dos melhores temas do filme, que se chama Harry e Hermione. Eu gosto muito da música nessa cena e gosto da conversa que eles têm, meu. Tipo, epá, eu nunca vi o Harry e a Hermione como interesse amoroso, pessoalmente. Eu acho que a relação entre eles de amizade, por outro lado, é super forte. Eu acho que esta cena e uma cena que se passa depois na parte 1, acho que demonstram muito bem o desenvolvimento da relação dele com amigos, às vezes até na minha opinião melhor do que a amizade que ele tem com o Ron. É muito mais sincera, é muito mais de terra a terra, estás a ver? E acho que a Hermione consegue chegar a esse lado do Harry que na minha opinião também é super interessante. E também demonstra na Hermione mais sentimento fora daquilo do estudar, ler livros na biblioteca, etc. Acho que esta emoção que ela sente neste filme é muito vincada na E personagem mostras a dela. camada também do Harry, uma parte mais séria, mais sentimental, que também não tinha sido transposta para as telas e que acaba por ser bonita. Porque ele tem um relacionamento, como tu dizias, completamente diferente com o Ron, e nós com os nossos amigos também somos assim. Com os amigos masculinos, queremos fazer rimos, entendemos-nos à nossa maneira. Pronto, os homens entendem-se a uma maneira específica do que com as mulheres, que é outra forma. E acho que isso é bem representado. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E pronto, nós passamos então dessa cena para a cena de Natal do Slughorn. Antes disso ainda temos ali uma pequena cena na biblioteca em que a Hermione está a gozar com o Harry e o Harry percebe-se que há miúdas a ter crush no Harry e depois há ali um pequeno momento de But I'm tensão. the chosen one. Pá, eu acho essa cena super engraçada. Eu gosto que o Harry tenha ali um bocadinho, tipo, ser um bocadinho armante de vez em quando ao longo do filme. E ele acaba por escolher sair com a Luna. A Hermione vai com o Cormac, coitado. E aliás, coitado do Neville nestes filmes, meu. O gajo é reduzido a servir os champanhe nas festas. Um dos salvadores da pátria lá no final é um dos gajos que está a servir ali copinhos na festa do Slughorn. Pá, mas eu acho que essa festa primeiro tem uma cena super engraçada, que é quando a Hermione foge e o Cormac entra lá e ele começa a dizer que quer persegui-la, não sei o quê. O Harry dá-lhe a comer e diz que está a comer tomate estragão. E depois vomita para os pés do Snape. E eu acho que o Snape neste filme é muito fixe. Muito fixe. Nós já falámos da cena inicial, em que ele tem ali a cena com a Bellatrix, mas eu acho que a performance dele nesta cena da festa é super engraçada. Há ali um momento em que o Harry fala com ele
e diz-lhe qualquer cena. E o Snape, ele olha para ele e depois olha para o outro lado e continua a andar. Message? From Professor Dumbledore. He asked me to give you his best and he hopes you enjoy your holiday. You see, he's traveling and he won't return until term resumes. Travelling where? É muito engraçado, o Alan Rickman tinha uma presença muito forte nestes filmes. É pena que não tenha até mais espaço às vezes. É verdade, é verdade. E nós temos ali uma cena fora da festa em que o Malfoy, depois de tentar entrar na festa, é escortado fora da festa pelo Snape, e o Harry ali noutro corredor, nós vemos um plano assim mesmo distante do Snape e do Malfoy a falar. Eu acho que a construção de mistério ao longo do filme é muito bem trabalhada, em específico no quesito do Snape e do Malfoy. Acho muito bem feito, muito bem feito. E a forma como o filme acaba por isolar também os personagens é muito interessante, porque nós antes disso temos o Malfoy que está ali a passar pela introspeção dele, mas aqui temos o Harry que num tom assim meio de vigília ouve e escuta as coisas, mas os planos como são feitos fazem um isolamento de personagens muito interessantes, muito mesmo, muito fixe. A cinematografia, mais uma vez, acho que é muito forte, muito vincada neste filme. E nós passamos depois para a toca dos Weasley no Natal. E olha, eu acho que esta cena é muito bacana, António. Eu sinceramente acho que o filme faz um bom trabalho e a saga faz um bom trabalho em nós entendermos o espaço e o amor que as personagens do Ron têm pelo espaço onde vivem. Nós aqui, principalmente neste filme, conseguimos conhecer muito mais da toca e nós acabamos por ver ali uma construção de ambiente no qual o Harry continua a suspeitar do Malfoy, continua, e ninguém acredita nele. O Remus não acredita nele, as pessoas acreditam e confiam no Dumbledore em relação ao Snape, o Harry também chateado, ou se calhar de certa forma com receio daquilo que o Snape possa fazer, mas por Tem outro uma lado conversa também ver... com o Arthur Weasley. Exato, garagem, há quase uma divisão, né? Há pessoas que acreditam nele. O Arthur, por exemplo, entende melhor se calhar o lado do Harry e também recebeu aquela carta para pensar em relação aos armários. E eu acho que essa cena, apesar de ser expositiva, ela é feita de uma forma bué delicada, que é este senhor que é quase... o Harry não tem família, né? O Harry perdeu o padrinho, ele tem os tios, mas os tios não querem saber dele quase, e os pais dele morreram. E eu acho que o Arthur, de certa forma, nesta cena, ele age quase como um amigo do Harry, sabes? Eu acho muito interessante, ele senta-se com ele para ter uma conversa e dar-lhe um segredo. Eu acho muito boa a cena, sabes? Mas ele também nos dá a percepção do mundo de fora e dá alguma explicação do porquê as pessoas estarem ali num clima muito estranho. O Lupin, quando sai da toca, está receoso, olha para todos os lados e ele dá essa explicação, o contexto que realmente há aqui uma ditadura que está a ressurgir. E eu acho que dessa perspectiva o Arthur Weasley acaba por ser a mediação entre aquilo que é o mundo de Hogwarts, que o Harry tem acesso, mas que desconhece o resto, não sabe como é que têm sido os dias daquelas pessoas que trabalham fora de Hogwarts. E no quesito do Lupin, esse momento que falaste dele à procura, nos cantos, a ver se está ali alguém a caçá-los, com medo, eu acho que revela quase um trauma da Primeira Guerra Bruxa, sabes? De ele passou por isso antes, ele já passou e perdeu amigos por causa disso, gente próxima para ele, e agora está a voltar a acontecer outra vez, não é? Acho muito forte e muito vincado, tanto que ele até no filme anterior perdeu o Sirius, e se calhar era uma coisa que eu gostava de poder ter visto mais desta personagem a comentar sobre a perda, estás a perceber, a sentir a perda do Sirius, mas pronto, o filme é da perspectiva do Harry e não há espaço para tudo. No livro é desenvolvido na Ordem de Fênix, logo após a morte do Sirius. Eu acho que existe ali umas conversas em que o Harry tem com o Lupin que são interessantes e que pronto, dão ali um tom mais aconchegante que nós os fãs não tivemos acesso nos filmes, poderemos ter na série e que é interessante. E essa transição depois que existe em relação àquilo que é o ataque dos Devoradores da Morte, eu acho que também é muito bem construída. Isto é uma sequência que vale a pena dizer, não está no livro, mas que para mim valeu a pena porque nos traz exatamente esse amor, o amor da família Weasley em relação à toca, mas também o símbolo de proteção que a toca sempre foi uma imagem de um lugar confortável em que tu te sentias seguro, aliviado, livre. Tu vais para a toca e tu sentes logo um medo. Parece que as coisas não estão bem, aquilo está tudo muito cinzento, a toca já não é quente, já não é viva, a toca é dessaturada, é fria, é perigosa. E precisamente quando tu vês os Devoradores da Morte invadirem ali aquele espaço, tu ficas com medo. E acho que é tudo muito bem construído, a forma como o Harry sai catapultado em perseguição à Bellatrix, depois a Ginny persegue-o e depois eles ficam ali a combater entre feitiços e depois a toca realmente é destruída.
E a própria reação dos personagens acho que é muito interessante, e a forma como a câmara se desloca para nós vermos as reações e não tanto a própria toca destruída, acho que transmite o sentimento que todos nós tivemos, que foi: Onyx, isto está a começar a ficar um bocado sério e a ditadura pode estar para bem breve. Pá, António, nós temos ali um momento que, lá está, eu acho um bocadinho mal construído também, porque nós, antes do Natal, temos ali a cena em que Hermione diz que Romilda Vane está a fazer uns encantamentos para o Harry, mas depois dá a sensação que é para acontecer agora, mas depois passa as férias e acontece mais tarde e acontece ao Ron. A cena é engraçada, sabes? Isto até acontece depois de uma cena que se calhar devíamos ter comentado primeiro, mas a cena em si é engraçada, só que eu vou-te ser muito honesto, eu acho que ela vai no momento errado no filme, pronto. A atuação do Ron nessa cena é espetacular, a forma como ele simula que está completamente bêbado e em no amor jogo tu tens que conduzir o Ron. No jogo tu tens que conduzir o Ron pela escola com os corações à volta e o graças, é super engraçado. Exatamente. Também. É super engraçado, mas nesse momento do filme o Slughorn está chateado com o Harry porque ele apercebe-se de que o Harry andava ali com um plano de sacar aquela informação que o Dumbledore tanto queria. Porque o que nos é dado no filme é que a memória que o Dumbledore tem, que foi fornecida pelo Slughorn, foi alterada pelo próprio autor da memória, ou seja, deram-lhe uma memória desvirtuada sobre os Horcruxes. E então o Harry está a tentar sacar a memória que esteja limpa, que não tenha aquela codificação, diremos assim. E o Slughorn apercebe-se, fica chateado realmente, e acaba por ser aqui a mediação. O Harry acaba por surgir como desculpa, não é? A receita para curar a pressão do amor, e vai realmente para o escritório do Slughorn, naquilo que é uma das cenas, a meu ver, mais fortes visualmente do Harry Potter, em que o Ron acaba por vomitar, por ter ali quase como se fosse uma overdose, foi envenenado e cai no chão com convulsões. Aquela parte é muito forte. Sim, eu acho que depois nós, tendo o Ron no dormitório da enfermaria e ali aquela situação entre a Hermione e a Lavender, sim, acaba por haver ali o mais do mesmo. É o mais do mesmo, mas pronto, resolve essa situação. E passamos se calhar. Traz-nos a introdução, que é uma coisa importante, que aquela garrafa era dada para ser dada ao Dumbledore, e o Slughorn está completamente à toa, porque não percebe como é que já não é a primeira vez, não é? Porque aquele encantamento, aquele rolar que nos é dado ali em Hogsmeade, também era suposto ser entregue ao Dumbledore. Ou seja, há aqui são várias tentativas por parte do Malfoy, não é? Para conseguir, em Malfoy influenciado pelos Juradores da Morte, para conseguir fazer isso. Exato. Para não ter que ser aquele ataque direto. E o Harry vai se direto. apercebendo aos poucos de todo este clima, as pessoas não lhe querem dar ouvidos, e depois culmina realmente na sequência seguinte, em que existe a Katie Bell volta da enfermaria, está bem, o Harry vai lhe perguntar como é que ela se sente, quem é que fez aquilo, e nós vemos ao longe o Malfoy com um tom de vergonha perante aquilo que fez, e o Harry apercebe-se logo que foi ela, foi o Malfoy que fez este encantamento, e então persegue, e temos depois o Sétimo Sempre, ele que andava completamente possuído pelo aquele livro do Príncipe Misterioso, atua com um feitiço que ele não conhece, e nos livros esta sequência é ainda mais forte, e o Malfoy cai no chão todo cortado. Eu por acaso não acho. Eu acho que nos livros, eu acho que esta cena no filme foi melhor executada, porque ela nos livros nós temos ali a Murta Queixosa e ela começa a debitar ali uma data de comentários assim mais cómicos, sabes? E tornam a cena um bocadinho mais com um tom. Eu diria em relação ao feitiço, porque no feitiço ele faz, no livro o feitiço faz cortes na cara, quase como se fosse uma tesoura a romper a pele. Isso sim. A nível gráfico ainda é mais agressivo, mas concordo contigo. Sim, eu falava a nível de tom, mas sim, a nível gráfico concordo. Acho que o livro também sempre mostrou um bocadinho mais isso. E até a banda sonora como atua nessa sequência é espetacular. Depois o Snape a começar a voltar, e eu gosto do contrafeitiço que ele faz para curar o Malfoy. Só não perceber como é que o Harry depois disso quase matar um aluno não tem consequências, não é? Não é expulso, ou pelo menos sancionado. É estranho, né? Parece estes plot holes que não são comentados, quer o gajo nem um castigo tem por fazer isto, sabes? Mas ele quase acho mata o Malfoy. Mas sabes que eu acho que tem a ver com aquilo. Eu acho que tem a ver com o Snape. Eu acho que o Snape quer esconder o que está a acontecer com o Malfoy, porque ele tem o voto inquebrável, e além disso o próprio Snape criou este feitiço, estás a entender? Tipo, isto que aconteceu ao Malfoy é um tipo de magia que não é se calhar conhecida própria por muita gente, e se calhar desvendar isso para um universo maior é algo que o Snape não quer.
É algo que o Snape não quer, mas também leva o Harry a pensar 2 vezes se ele quer voltar a utilizar este livro, este manual, e chega-se à decisão de que não, ele vai esconder o manual nas profundezas do castelo, lá na sala das necessidades, que mais uma vez, tipo, a sala das necessidades à qual o Harry e a Ginny visita é muito semelhante à do Malfoy, ou seja, não me parece que haja aqui um diferenciamento. João, não em é relação... semelhante, é igual, porque nós ouvimos o passarinho. Exato, pois é, tens razão, tu ouves o pássaro, e além disso aqui há uma questão que é, tu ouves o pássaro, tudo bem, o ambiente é diferente porque não há aquela desaturação, parece mais quente a sala, tens ali o sol a entrar pela janela, em contraste com quando tu vês da perspectiva do Malfoy, mas é o mesmo sítio, ou seja, aquela sala, que era aquela sala de treinos, tornou-se num armazém de Hogwarts agora, o que é que aconteceu? E nós para não se tornar percebemos assim? se adapta ao conjunto das pessoas ou se adapta à pessoa que precisa de alguma coisa, não é? Ou seja, se é uma sala que se transforma individualmente no que as pessoas querem ou se transforma no coletivo do que as pessoas querem. Pois, exatamente. nunca Mas fica há lá bem a cena explicado. do beijo, que mais uma vez não dá com nada, na minha opinião. É castiça, ela pedindo para fechar os olhos, etc. Tudo bem, mas não. Nunca senti nada a ver essa cena, António. Acho muito sem João, sal. então e como é que foi o beijo? Molhado. Sim. Ai. Mano, eu gosto muito a partir daqui, eu acho que o filme ganha outro valor. Estás a entender? Tipo, eu acho que o filme teve uma boa preparação, tudo bem, é ali pautado, e por outro lado é um tipo de cinema que faz falta nos blockbusters, é tu teres ali uma cena mais pautada que permita-te viver um bocadinho mais com os Este filme personagens. ainda tem 2 Acho que este filme horinhas e faz 36, ainda é alguma coisa. É um dos filmes mais No longos da conceito de saga, se não é o blockbusters mais atuais, longo. se nós formos a fazer aqui o contextualização, não existe muitos filmes que consigam estas horas, e então se nós formos fazer a retrospectiva de todos os filmes do Harry Potter, os 2 primeiros são filmes longos. Filmes de iniciação para malta jovem, mas um filme longo. Tanto a malta queria a ver coisas longas com conteúdo, agora a malta é tudo... Até os debates políticos são 30 minutos. No outro dia estive a ouvir um debate político de 4 horas, em 1976. Nós passámos Pois é, de 4 mano, horas de eu estava a debate ver um político para debate 30 minutos na ou 15. RTP e o debate tinha 15, 20 minutos, meu. Isto não dá com nada. Não, Tanto não que faz o sentido. debate introduz um tema, mas nunca se chega a uma conclusão. Não, tanto que o Ricardo Araújo Pereira estranho. fez aqui uma sátira, quase como se fosse a dizer: pá, pronto, então o jornalista apresenta-se, dá a sugestão de temas e diz: tema seguinte, passa para o seguinte, e é um bocado assim, nem dá tempo para discutir nada. Grande gato fedorento. Bons tempos. Geração TikTok. Nós passámos, se calhar, deste momento para o momento do Félix Felicis, que é um momento que no jogo era bem bacana, porque tu podias entrar em duelos com pessoas e ganhavas sempre. E tu ficavas todo ao pé, Parece que desbloqueava outro nível da personagem. Mas aqui é engraçado porque tu vês o Slughorn a roubar as cenas da herbologia. Eu gosto muito do momento em que eles saem e o Harry começa a entrar pelo corredor e ele vira-se: Harry! E ele: Sir! Tipo, é arrastado as palavras. A atuação do parece que o Daniel Harry está drogado. Radcliffe é um espetáculo. É um espetáculo esta atuação, até porque Hermione, então tu vais seguir o plano é este, vais ter com o Slughorn, e ele: estava a precisar ir para a casa do Hagrid, e ele vai para a casa do Hagrid, depois encontra o Slughorn. Sem dúvida. E nós pronto, encontramos o Hagrid, temos o funeral de Aragog, que tem um dos melhores planos no filme todo, na minha opinião, que é quando eles começam a dar ali o discurso para despedir-se de Aragog, e há ali uns momentos engraçados que o Harry faz ali as mandíbulas da Aragog, etc. E depois a música sobe com um tom mais caloroso, mas ao mesmo tempo com uma nostalgia em relação É uma gaita de foles, não é? Eu não sei o que é, Exato, mas tem ali exato. um tom um bocado irlandês, escocês. E tu tens ali o um próprio plano ator, a voz aberto, do ator está assim né? esganiçada, é muito interessante. E apresentam-te um plano aberto das costas deles os três, com o castelo ali à esquerda e o vale em frente a eles. É super, super bonito. Super bonito ver. Farewell, Aragog, king of the Arachnids. Your body will decay, but your spirit lingers on, and your human friend finds solace in the loss you have sustained. E eu gosto também do próprio ator do Slughorn. Ele é aqui um bocado. Ele é uma pessoa com uma alma boa, mas ao mesmo tempo tem sempre aquele lado de que se querer aproveitar de alguma coisa e vai lá buscar o veneno, que é para fins puramente académicos, como ele diz, vai buscar o veneno porque aquilo é uma coisa muito valiosa no mercado. E eu gosto dessa participação do autor. E nós passamos para uma das cenas que é das mais tristes de Harry Potter,
em que eles vão para a cabana do Hagrid, começam ali a beber uns copos, em tom de despedida no fundo àquele bicho doméstico que o Hagrid tinha, e o Slughorn também, como gosta de beber, também fica um bocado tocado, e temos uma sequência especial. Eu diria que é especial porque a conversa é muito madura, a forma como está filmada é de uma forma muito sóbria, não há quase movimento de câmara, mas há aquilo que eu chamo que é uma boa coordenação dos atores, e o Daniel Radcliffe e o Slughorn neste caso fazem uma conversa super natural sobre aquilo que no fundo tem sido estes anos e as angústias do Slughorn, e fala também sobre a mãe que lhe ofereceu um presente, que era uma das alunas favoritas dele, e que lhe ofereceu uma Lily e que se transformou depois em peixe, e o peixe acabou por morrer precisamente no dia em que o Voldemort assassinou os pais, e nós ouvimos isto e não podemos ficar indiferentes. E o Harry tem ali um tom, uma frase de motivação para que o Slughorn, por favor, lhe dê aquela memória que foi codificada para que eles possam resolver de uma vez por todas este enlace do Voldemort e consigam combater o mal. O bem tem que sobrepor ao mal, no fundo esta é a mensagem que eu acho especial. Be brave, Professor. Be brave like my mother. Otherwise, you disgrace her. Otherwise, she died for nothing. Otherwise, the bowl will remain empty forever. Eu acho que o corte dessa cena para a cena seguinte, em que já estamos logo no pensatório, é super económico, sabes? Ele conseguiu o que queria, a cena foi tocante e passamos logo para descobrir aquilo que era o restante da memória que já nos tinha sido apresentada na última reunião com o Dumbledore, e descobrimos o que é um Horcrux, esta divisão da alma e a infusão da alma num objeto, a parte de dividir a tua alma, no caso o Voldemort queria dividi-la em 6, 7 objetos. 7 objetos. E, apesar de tudo, eu acho super interessante quando nós voltamos para o escritório do Dumbledore e ele começa a contar o diário do Tom Riddle, o anel, deixou-me com a mão toda negra, etc. E depois, sempre que tocas nestes Horcrux, apesar de eles terem sido destruídos, tu começas a sentir traços. E a câmara corta logo para o Harry e ele faz aquela cena que ele já fazia na Ordem da aquela Fênix. forma de serpente. E aqui eu agora pergunto assim, eu sei que nós já sabemos que o Harry é um Horcrux porque já lemos os livros, já vimos os filmes, já crescemos com isto. Eu acho que os filmes tornam muito óbvio que o Harry é um Horcrux, porque há ali aquele quesito visual em que nós na Ordem da Fênix temos aquele plano no final do filme em que o Harry está no vidro e a cabeça dele transforma-se na cabeça do Voldemort. Nós temos os traços aqui, nós temos esta fala do Dumbledore na qual ele diz cada Horcrux deixa traços, e há ali uns 2, 3, 5 segundos em que ele olha assim mesmo de forma forte para o Harry e o Harry faz essa cena, ou seja, eu acho que essa ligação com o Voldemort deixa mesmo umas pistas muito fortes para aquilo que... Tanto é que quando ele toca no anel ele tem imagens visuais sobre alguns Horcruxes. Exatamente, é isso. E eu acho, pronto, mas acho interessante a montagem. É aquela coisa que depois tu olhas para trás. Eu acho que é bem desenvolvido ao longo dos filmes, porque o Dumbledore sempre sentiu que havia uma ligação especial entre o Harry e o Voldemort, mas não sabia aprofundar o porquê. E eu não acho que seja que se faça logo a ligação sistemática. Eu acho que quando tu vês em tom de revisão torna-se claro, mas enquanto tu estavas na atualidade a ver os filmes, eu acho que não era invasiva essa informação. Sim, portanto, eu acho que até foi feito de uma forma orgânica. Aqui é o ponto que eu acho mais fraco na personagem do Dumbledore, é esta sensação de que ele não precisava daquela memória para nada, percebes? Pelo menos é essa a minha perspectiva. Ele já suspeitava, no fundo. Ele já suspeitava, era a confirmação daquela memória. Ele já andava à procura de Horcruxes, ele já tinha destruído um neste mesmo ano, ou seja, ele não sabia o nome, ele não sabia o que era um Horcrux, ou ele sabia o que era um Horcrux, mas não sabia que era isso. Eu acho que a valia desta cena não é sobre ser Horcrux ou não, é sobre ter informações adicionais, porque aqui o Tom Riddle estava à procura não de 1, mas de 7, e eu acho que isso dá uma precisão em relação àquilo que ele pode ter dividido a alma em. E dessa perspectiva certo, acaba por ser uma ponta adicional que é importante. À busca, que nós sabemos que temos 7 e quando chegarmos aos 7 conseguimos derrotar o Voldemort.
Opá, mas o filme dá a entender que ele não sabia, sabes? Pela forma como ele fala com o Harry, e apesar de tudo ele também destrói. É um ponto que para mim é um bocado do ponto de vista do entender. filme faz sentido porque nós não conhecíamos nada do que eram as Horcruxes e então faz aqui quase como se fosse a correlação entre o Dumbledore não saber e nós também não sabermos ao mesmo tempo, faz-nos a introdução do assunto. Nos livros é feito de modo diferente porque há muito mais tempo para desenvolver estas temáticas. Portanto, aqui houve uma condensação da matéria para, no fundo, simplificar as coisas para o espectador. O que não acaba por ser mau, mas como tu dizias, é pouco aprofundado e pouco claro. E eu acho que, desse ponto de vista, tens razão. E nós vamos ali acompanhando depois a última missão, a conclusão da história, em que o Dumbledore pede ao Harry para se juntar a ele e para, no fundo, invadirem a caverna, que suspeita que tem lá um Horcrux. E essa sequência é espetacular, João. É espetacular pelo tom de mistério, tu não saberes o que é que vai acontecer, o tom também de terror, lá está outra vez, em que nós entramos naquela caverna escura. Ele está noutro nível, o filme aí. Eu vou-te ser sincero, o filme parece que está a ser uma coisa boa, interessante, não sei o quê. Do nada, pá, eles estão tipo... A forma como eles chegam para uma montanha, não é? Pá, mas o próprio sítio onde eles aterram, estás a ver aquele penhasco com a água a cair do outro lado, depois a montanha, pronto, a falésia ela é toda junta. Pá, espetacular. Eles entram lá dentro e há uma cena cortada em que nós já discutimos aqui antes em relação ao Voldemort a trazer as crianças para lá. Nós temos o sacrifício do sangue, acho super interessante, mas acho que na saga toda é aqui que o Michael Gambon, tipo... Epá, o gajo não foi nomeado a um Oscar, mas eu sinceramente é uma daqueles tipos de performances que eu até era capaz de ter nomeado o homem para um Oscar por esta cena, porque aquela cena que... Tem o tom de realismo, tu sentes que pela primeira vez o Dumbledore também está a ser ameaçado. E eu acho que essa parte é muito interessante. Nas cenas cortadas, antes de eles se encaminharem para a caverna, o Harry diz-lhe assim: eu não estou preocupado porque estou contigo, Dumbledore. E depois no final da cena, que também é cortada, o Dumbledore diz assim: obrigado, Harry, por estares comigo, porque estou seguro contigo, uma coisa assim. E deveria ter ficado no filme. Eram tipo 3 minutos que não fazia mal a ninguém e dava aqui um cunho mais sentimental à história. Sem dúvida, aquela cena quando eles atravessam com o barco, a chegada do barco, tudo sempre muito escuro, depois tu vens e já começas a perceber que existe alguma coisa na água, sabes? É tudo feito de forma pautada, entras lá dentro, sabes que está lá alguma coisa, mas é preciso tirar a água de lá e a água começa a envenenar o Dumbledore. E essa cena dele a pedir, o Harry não quer, mas tem que continuar. Epá, e a câmara, aquilo ali sim, fica a preto e branco para quase praticamente tudo. É mesmo o nível mais baixo que estas personagens estão a nível de perigo. Pá, acho espetacular. E depois acho ainda mais interessante quando chegam os monstros, a ameaça, a chegar quase como mortos-vivos, sabes? Tipo, tu sentes mesmo no Harry Potter às vezes, quando o mal chega, que ele está presente de uma forma muito macabra. Eu acho isso muito, muito, muito fixe. Pá, ele luta. O fogo, não é? O fogo quando surge depois também. Aquilo são os inferi, é que aquilo não são bem seres, não são mortos-vivos, também não são corpos. É uma fusão de, sei lá, de monstros com humanos, não sei bem aquilo. Eles no livro chamam-se inferis, não sei o que é, mas os próprios corpos são mucosos, são viscosos. E são tantos que tu ficas em pânico completo. O Harry também é submergido na água. E eu acho que o plano mais marcante para mim é quando ele está debaixo da água e depois o Dumbledore começa a fazer aquele fogo todo e vem de repente uma chama de fogo que leva ao Inferi que está a agarrar o Harry. Esse plano é espetacular porque dá-te mesmo o senso de escopo, de escala que aquele oceano é. Aquela parte é gigante, meu. Aquilo parece um oceano, nem parece ali um riozinho com um bocado de água, não, aquilo é gigante. E eu acho que esta fotografia do sexto filme do Harry Potter é numa escala superior. Mano, eu acho que essa gruta é muito macabra. Tipo, tu sentes mesmo quando estás lá dentro a ver a cena. Eu acho muito, muito bem feito. E acho a cena toda do Dumbledore com o fogo, o Ape de Sésamo do fogo, quase, sabes? Ali as ondas do Moisés. Acho muito, muito fixe. Muito, muito bom. Nós nem falámos porquê, mas isto no fundo era para resgatar um medalhão. Um medalhão que supostamente era um Horcrux. E ficamos a saber, acaba por ser um Horcrux falso, porque o verdadeiro foi substituído por alguém. Exato. Pá, e voltamos para Hogwarts, naquela que é a cena mais importante do filme, não é? A cena da morte do Dumbledore. Yeah. É importante, acho que também acaba por ser contraditório e ao mesmo tempo polémica. Porque, João, primeiro de tudo, o que é que tu achas da morte do Dumbledore? Achas que foi tudo bem conseguido? Falta alguma coisa nesta parte? Intensidade? O que é que falta?
Eu acho que a cena é bastante sensacionalista, mas num bom sentido, sabes? Pelo menos é assim que eu me sinto. Eu acho que, porque o filme fez um bom trabalho a criar o mistério. 2 tentativas de assassinato ao Dumbledore, a missão do Malfoy, a proteção do Snape para com o Malfoy, e antes da cena da missão do Harry com o Dumbledore, tu tens ali um momento em que o Harry está a falar, o Dumbledore está a falar com o Snape e ele diz: tu prometeste, Snape, prometeste. E eu acho que a construção e tens é a muito... vulnerabilidade também do Voldemort, que ao longo do filme vai ficando cada vez mais debilitado com a própria mão, e depois o Dumbledore, né? O Dumbledore, da missão. sim. O Dumbledore, sim, exatamente. O Dumbledore. Pá, e sim, ele está mais debilitado, mas eu gosto muito como o Malfoy chega primeiro. O Malfoy chega primeiro e depois mais tarde chegam os Demoradores da Morte. E aqui, na minha opinião, existe uma cena que eu até acho que essa cena foi cortada, mas há ali uma cena em que tu vês os Devoradores da Morte a chegar, e isso existe sim no livro, mas depois há um momento em que eles estão a atravessar Hogwarts pelos corredores. Eu acho isso muito bem feito, porque essa construção do armário ela também foi muito pautada ao longo do filme. Primeiro eles tentam com comida, depois eles tentam com um ser vivo, com o pássaro. Mais tarde chegam finalmente eles. E também o mistério dos Arthur. Eu acho que nesse aspecto é bem construído, e eu gosto muito que o Malfoy está a tremer, ele tem lágrimas nos olhos. Tu sentes que é algo que ele não quer fazer, não e quer tu sentes essa dor ao fazer longo do aquilo. filme. E tu sentes isso ao longo do filme. Eu acho que ele é uma personagem muito bem trabalhada neste filme, na minha opinião. E tu teres ali a confiança que o Harry deposita no Snape, tipo, apesar de tudo, apesar de todas as vezes que eles desconfiam nele, ele sempre lhe foi dito que o Dumbledore confiava no Snape, e ele confia no Dumbledore. Ou seja, quando ele vê o Snape a passar, ele diz: ok, nós vamos resolver isto, tipo, eu vou passar por... vou confiar em ti. E o Alan Rickman chega e tu olhas para ele e tu consegues ver a dor no Alan Rickman a matar o Dumbledore. Ele mata o Dumbledore, ele cai em câmara lenta. Eu acho esse plano super marcante. E eu acho que quando eles começam a destruir Hogwarts aos poucos, tu vês que o Snape está a doer aquilo que ele fez. Tipo, ele está muito sóbrio, ele Sim, não ele está está lá, mas não Hogwarts, está lá. Exato. E sinceramente, é uma missão muito... é um pedido muito forte por parte do Dumbledore matar o Snape, estás a entender? E por parte da missão Nós dele só fazer conhecemos isso. depois nos próximos filmes. Acho um pedido muito forte. E a própria conversa que o Dumbledore tem com o Malfoy antes disso tudo acontecer também é muito sóbrio. Ele diz que conheceu antigamente uma pessoa que fez todas as escolhas erradas na vida. E isso chega ao coração do Malfoy, tanto é que não dá o Avada Kedavra. E é um plano seco também, a forma como o Avada Kedavra sai da varinha do Snape, em que simplesmente estatela no corpo do Dumbledore e ele cai. Acaba por ser... é muito simples, mas é bastante eficaz. Eu acho que é bastante eficaz. Eu volto a dizer, tu falaste desse diálogo do Dumbledore que ele diz ao Malfoy. Eu acho mesmo que o Michael Gambon está noutro nível neste filme. Eu acho que o melhor papel dele como Dumbledore é neste filme. Acho e aqui tens a prova muito que foi uma transição espetacular entre o Richard Harris para o Michael Gambon. O Michael Gambon tem um papel muito mais ativo, uma participação muito maior em termos físicos, sem dúvida, mas sem nesta dúvida. parte, a nível de maturação de personagens, está no apogeu. Está no apogeu, e tu neste filme adoras o Dumbledore. Cada sequência que é passada, ele rouba a cena e é completamente espetacular. É mesmo muito, muito, muito bem feito. É muito bem feito. Severus. Please. Avada Kedavra. Eu ia passar para a revelação do Snape, para a cena que eles vão para a cabana do Hagrid. Tipo, porque eu lembro-me quando li o livro, eu fiquei chocado, sabes? Eu não tinha a noção, eu era puto e não tinha a noção do que isso ia acontecer. E o Snape nos livros sempre é marcado quase como um vilão professor. É sempre aquele professor que ninguém gosta, o professor chato, o professor que está sempre nos pés dele. Mas lá está, essa confiança que nós temos no Snape. Tu, quando chegas à cena da morte do Dumbledore, tu já te esqueceste do livro, tu já te esqueceste destas cenas, estás a entender? O livro já foi enterrado na Room of Requirement, ou seja, quando chega a essa revelação, eu acho bem feita. Por outro lado, acho um bocadinho anticlimática no filme, sabes? Eu acho que é um bocado sensacionalista demais no próprio filme. Eu acho que no filme a forma como é dirigida para o Harry não faz muito sentido. É esquisito porque usaste o ataque dele contra o eu Snape... sou o príncipe misterioso. É aquela frase de efeito, parece completamente deslocado. Parece daqueles filmes de ação assim, muita clichês, muita
muito abanhosos. Essa parte acho que poderia ser feita com uma sofisticação um bocadinho maior. E eu acho que ao mesmo tempo é um bocado estranho. O Snape, de certa forma, parece que esse tom de não, estás a usar os meus feitiços contra mim, eu é que criei isso. Não é a forma de parece atuar que do lhe Snape. dá um lado mais arrogante, mais naquele momento Não ele é a acabou de forma de matar o atuar seu do Snape. mentor. Ele acabou de matar o seu mentor, ele sente-se de certa forma para baixo. Eu acho que naquele momento ele dizer essas palavras dessa forma não me cai bem. Por outro lado, lá está a invasão do mal em locais acolhedores. A cabana do Hagrid explode completamente. Exatamente. Há ali uma E contextualização tanto é do que mal. eu não sei se está numa cena cortada ou não, que o Hagrid depois sai da cabana, vai ter com o Harry e diz logo: Harry, preciso que chames o Dumbledore, que o Dumbledore vai tomar conta disto tudo. E depois tens aquele sentimento de amargura de eles estarem-se a encaminhar e o corpo está lá no chão e o Hagrid... Isso está nos livros, nos livros de certeza. Eu lembro-me de ler isso, mas eu não me recordo da cena deletada, mas depois vou ver a seguir a isto. O que eu sinto falta aqui, João, é um tributo ainda maior e uma homenagem maior ao próprio Dumbledore. Eu acho que é muito bem feita a sequência das varinhas que se erguem no ar e depois desmascaram o filme acaba rápido, não é? Dos Devoradores da Morte. Rápido. Mas no livro é feito uma atenção especial para o funeral do próprio Dumbledore, e em que se reúnem não só pessoas da magia, reúnem-se criaturas poderosas, pessoas do mar vêm ao tributo, e eu acho que faltava aqui um tom para fechar este arco um bocadinho mais apaziguador. Não que tenha terminado mal, mas aqui uma força parece que não foi dada ao próprio personagem do Dumbledore, o maior feiticeiro daquela altura, não é? Convém dizer isso. E pronto. E senti falta, se calhar, de um próprio funeral. No Hobbit, eu vou fazer aqui uma transição, foi um acontecimento semelhante. Quando o Thorin morre, parece que não temos um funeral e fica meio desconectado da história. Acho que faltava ali qualquer coisa. Uma coisa para celebrar a vida do homem. É sim, eu concordo no sentido de que isso acontece no livro e é muito forte no livro. Por outro lado, eu acho que visualmente, num quesito de adaptação, eu acho que a cena das varinhas da luz contra a escuridão... Sim, é impactante. Eu acho que dá 10-0 a essa outra cena. É a minha opinião pessoal. Mas uma coisa não implica retirar a outra, entende, João? Só gostava de ver que o momento fosse mais prolongado. É que para mim pareceria uma repetição quase, sabes? Eu acho que essa não era cena... repetição, era um alongamento do tributo ao Dumbledore. Acho que faria mais sentido. Bem, pronto. Eu acho, parece que salta o tema rapidamente, entendes? Entendo, eu não sei. Eu acho que pessoalmente o filme fecha bem, mas por outro lado eu acho que essa cena da Fênix no final acaba por ter menos impacto porque não há o funeral, não há as criaturas a virem, não há a celebração do Dumbledore como um feiticeiro, mas não deixa de ser uma cena bonita. Eu não sei se tu sentes isto, mas parece que o Príncipe Misterioso é um filme que passa muito rápido. Parece que o filme acabou e apetece ver mais uma horinha de filme, mais 2 horinhas de filme. E se é verdade que nos 2 primeiros, alguns filmes da saga, parece que são pesados de se ver. Eu acho que o primeiro é pesado de se ver, o segundo é pesado de se ver. Vês a hora a passar, eu aqui não senti tanto. E é um filme longo, lá está. Epá, eu acho que esta minha visualização do filme foi um bocadinho diferente. Eu tenho sempre uma relação um bocadinho estranha com este filme, porque é o meu livro preferido. Durante alguns anos foi o meu filme menos preferido. Hoje em dia está ali tipo no meio da lista, estás a ver, em relação ao meu top. Eu acho que por um lado é um filme que tem cenas, tipo lá está, esta última meia hora, 40 minutos, tipo se fosse só isso, era o melhor filme da saga, estás a entender? Mas acho que há ali um balanço do tom. Tens muito... uma barriguinha em arcos que são repetitivos. Tem barriga e tem um tom que na minha opinião é um bocadinho desequilibrado às vezes, mas por outro lado por outro lado, a sensação de querer passar tempo com as personagens e de querer ver mais 2 horas, ela permanece, porque o filme é dos únicos filmes que de facto passa tempo com eles a serem adolescentes, a serem personagens e não só veículos para a história do Harry. Tu tens a Hermione com a sua própria história, tens o Ron com a sua própria história, às missões. Tens o Malfoy com a sua própria história, ou seja, não é o tudo a funcionar em torno daquilo que o Harry quer fazer. E na minha opinião esse é o ponto forte do Príncipe Misterioso. É um filme que se expande para fora daquilo que é só a linha narrativa de uma personagem, e por causa disso torna-se um bocadinho e o maior diferenciado. Que tu disseste é o próprio final, em que existe o trio numa paisagem espetacular, a Fênix a sobrevoar os campos, e temos uma última conversa entre os 3, não é? Harry, não faz sentido nenhum tu partires numa missão sozinho, nós estamos aqui os 3, estamos aqui para uns para os outros. E acho que acaba por ser, pronto, aquele clichê, mas de uma forma sentimental muito interessante e natural. Sim. Lá está. Mas é uma conversa entre os 3. Finalmente temos essas conversas entre os 3.
de uma forma tranquila. O Ron está ali sentado a pensar, a refletir. A Hermione vai dar ali um amparo ao Harry e o Harry está a ler ali um medalhão e a pensar, epá, onde é que está o verdadeiro? Porque eu preciso de o encontrar, porque temos que fechar isto. Porque se deixamos também o mal corromper toda a gente, o que vai sobrar é uma ditadura para nós todos. E lá está, o paralelo que a J.K. Rowling consegue nestes filmes vai sempre superando a expectativa e vai sempre trazendo coisas novas e que tão falta fazem para nós relembrarmos que a história passou, mas pode voltar a acontecer e convém não repetirmos o passado. Exatamente. E assim fechamos o Príncipe Misterioso. António, eu fecho este filme com uma nota 7,5. Eu acho que é a nota que eu dou ao filme. Sóbria, pronto, já expliquei as minhas razões. Um filme que se calhar alonga-se um bocado, com um tom um bocadinho desequilibrado, mas com algumas das cenas mais fortes da série e que por isso também se torna um filme diferenciado. A banda sonora eu não falei muito, mas a banda sonora é muito, muito boa neste filme. É muito boa. Mesmo. Eu acho que a par do Cálice de Fogo, o Príncipe Misterioso é aquele que tem a banda sonora mais marcante e lá está, nós ouvimos às vezes umas flautas que sabem muito bem, dão um clima ao mesmo tempo triste, mas também inspirador. E eu acho que o Príncipe Misterioso, se eu pudesse sintetizar, eu acho que ele tem momentos mesmo inspiradores. Acho que a fotografia dá um pulo gigante em relação àquilo que tinha sido feito anteriormente. A nível de sofisticação técnica e tecnológica, o Príncipe Misterioso dá também uns bons patamares, está uns bons patamares acima de todos os filmes do Harry Potter, e isso também se revela no orçamento, que este filme custou mais de 100 milhões do que a Ordem de Fênix. Acho que a Ordem de Fênix foi 150 milhões de orçamento, este teve 250 milhões, portanto está justificado. Carinho. Um bocadinho, os 100 milhões dariam jeito aqui, se calhar se dividíssemos aqui 50 milhões para ti e 50 milhões para mim, faríamos um bom investimento e teríamos a nossa vida e dos nossos familiares muito tranquila, ou não? Exatamente. Não, mas pronto, eu para sintetizar aqui eu vou dar um 8,5 a este filme. Tem momentos muito bonitos, eu acho que a história é também muito cativante, nós mergulhamos para dentro da história e rimos-nos com a jornada. Eu acho que isso é mais importante. Sinto falta em alguns filmes anteriores de nós convivermos com os personagens, simplesmente sentirmos que estamos a viver um momento e que estamos a desfrutar da vida. E eu sinto que no Príncipe Misterioso as pessoas conseguem, mesmo com tanta treva a surgir. Portanto, o Príncipe Misterioso é um filme que me surpreendeu, que eu gostei mais do que aquilo que pensava e que tem sido boas surpresas revisitar estes filmes que nós já vimos tantas vezes, mas que de uma forma crítica e analítica, quando vimos aqui falar, acabamos por ter outra perspectiva. E é isso o mais interessante do cinema. E estamos a avançar agora para os 2 capítulos finais. Temos mais 2 podcasts para fazer, Talismãs da Morte parte 1 e parte 2. Eu estou muito curioso para ver como é que vai ser a nossa opinião em relação à parte 1, porque eu tenho uma opinião muito diferente da geral, eu acho, em relação a este parte 1. Vamos ver. É um filme que eu gosto muito, portanto espero que a expectativa se mantenha. É isso, eu também, mas a parte 1 é por muitos uma das piores, um dos piores filmes da saga, por ser moroso, por ser etc. Mas tem que haver uma reavaliação. Eu acho que com o tempo, Os Talismãs da Morte parte 1 vai ganhar um embalozinho interessante. Vamos rever e vamos discutir aqui. Vamos também ter as nossas expectativas para o Oscar, vamos falar sobre alguns dos filmes. É isso, malta, é isso. Já sabem, subscrevam, like, nós voltamos muito em breve com a retrospectiva do ano, naquilo que é os grandes filmes do Oscar. Portanto, vamos estar aqui a fazer uma cobertura total. Já são 3 anos aqui na rota. 3 anos 3 ou 4, João? Pô, já são 3 anos. Não. Já são 3 anos a fazer a cobertura dos melhores do ano. Portanto, malta, é só coisas boas a virem. Este ano a Fornalha vai fazer 4 anos. Em julho. 4 aninhos, passam no instante. Nós começámos em 2020. E já cobrimos parte da história, hein? Tivemos o Covid, comentámos filmes durante o Covid, numa época baixa em que o cinema esteve estagnado, paralisado. Tivemos o ressurgimento dos streams, tivemos também o anúncio da queda de cinema, que afinal ainda temos cinema para falar, cinema para discutir, filmes a estrear, que é a coisa mais importante. Mano, olha, malta, obrigado por nos acompanharem, até à próxima e até lá. Solta o DJ! Na fornalha a magia começou. Harry procurou o príncipe e na história mergulhou. Numa combustão de emoções a chama acende-se. No podcast de Fornalha a saga estende-se. Dumbledore o sábio com segredos a decifrar, feitiços, mistérios, Hogwarts no pulsar. Varinhas erguidas, a fornalha vai vibrar. O príncipe misterioso na batida a flutuar. Temos a Hermione no saber, o Ron a jogar. O mal foi nas sombras, o Voldemort a tentar governar.
No 6º capítulo temos o Yates a dirigir e toda uma aventura para tentar descobrir